Professor, a democracia é um valor universal? Deve ser qualificada por sua natureza de classe, burguesa ou proletária, ou por seu sistema representativo ou direta, ou trata-se de um conceito integral que não carece de adjetivação? Meu querido e saudoso amigo Carlos Nelson popularizou entre nós um texto famosíssimo onde ele sustentava que a democracia é um valor universal, seguindo, aliás, as pegadas do Enrico Berlinguer, que foi secretário-geral do falecido Partido Comunista Italiano. Na época, nós travamos uma larga discussão. Já correram mais de 50 anos desde isso. 50 não, 40 anos desde esse tempo. Eu quero dizer que eu sempre sustentei uma noção diferente. A democracia, para os socialistas revolucionários, é um valor instrumental estratégico. O que eu quero dizer com isso? Não é algo que é descartável na sua estratégia de avanço para uma sociedade mais justa, sem exploração, sem opressão, sem alienação. Não se trata de defender a democracia hoje para abandoná-la amanhã, mas trata-se de entendê-la que ela é um instrumento indispensável, absolutamente indispensável. Eu estou convencido, e evidentemente isso é polêmico, que sem democracia o avanço das ideias socialistas e revolucionárias torna-se extremamente difícil. É por isso que, quando eu vi o tema que você me propôs desafiadoramente, não é? Democracia ou revolução, eu pensei em te dizer logo de início, pensando no Brasil, mas não só no Brasil. Eu me explico em seguida, se eu não for prolixo. Eu diria que é democracia e revolução. Esclareço isso em 2 tópicos. Quem estuda a evolução das sociedades chamadas democráticas a partir de meados do século XIX, ou seja, a partir de 1848, há de constatar que há uma visceral incompatibilidade, no limite, eu diria, há uma contradição antagônica entre desenvolvimento capitalista e expansão democrática. O capitalismo é visceralmente avesso às expansões democráticas. É só olhar a história da Europa Ocidental, para a gente não ir muito longe. Ou a história, por exemplo, dos Estados Unidos da América. No caso brasileiro, e eu gostaria, porque me parece que isso é absolutamente atual e relevante hoje, eu gostaria de dizer o seguinte, que na nossa história republicana nós tivemos pouquíssimas experiências de democracia política. De democracia no sentido que me parece mais importante, que eu desenvolverei a seguir, que é a ideia da democracia como operante no plano político, no plano social e no plano econômico. Nós nunca tivemos essa experiência no Brasil. Nunca tivemos. Nós tivemos um momento democrático extremamente importante, do ponto de vista político, entre 1945 e 1947. E um segundo momento extremamente importante, eu diria, entre 1961 e 1964. Mas, nos 2 casos, o que nós tivemos, tensionando, especialmente no segundo caso, 61, 64, nós tivemos aquilo que o professor Florestan Fernandes, com a sua argúcia de sempre, chamava de democracia restrita. Ou seja, a democracia constituída pelo direito ao voto, e eu quero lembrar que o direito ao voto no Brasil, direito universal, só foi consagrado pela Constituição de 1998, de 1988. Antes disso, uma parte significativa da população brasileira
os analfabetos não participavam dos processos eleitorais. O que é possível dizer aqui, no Brasil, não é? A experiência do século XX e do século XXI é que a nossa democracia ainda é uma democracia limitada, é uma democracia restrita, para tomar lá a feliz expressão do professor Florestan, e restrita ao plano político. Não é? Os impactos, as implicações sociais e econômicas, mesmo desses períodos democráticos, e mesmo do período iniciado a partir de 1988, os impactos são muito reduzidos. E agora, né, nós estamos enfrentando isso como um problema cotidiano e de implicações a curto prazo. Não é? Por quê? Porque nós temos agora um sistema de provocações. Eu me refiro a um sistema de provocações. Não é algo aleatório, nem algo casual. Nós temos um sistema de provocações sistemáticas, diárias, cotidianas. Notem, ao que há de democracia política nesse país. Não é? Já temos instrumentos claros de restrição dos institutos democráticos, inclusive no plano político. Ora, eu estou convencido de que, neste momento, principalmente neste momento da sociedade brasileira, na conjuntura que nós estamos vivendo, a luta democrática faz parte indescartável da luta dos socialistas de qualquer matiz, socialistas revolucionários. Nesse momento, a nossa questão é derrotar as forças antidemocráticas. Eu estou convencido que isso é possível. Atenção, eu sou otimista com relação ao Brasil, hein? Algumas pessoas dizem que eu sou ingênuo. Eu acho que já estou velho demais para ser ingênuo, mas estou convencido de que o futuro da luta socialista no Brasil, eu gostaria muito de recalcar isso, o futuro da luta socialista no Brasil depende diretamente da consolidação e ampliação dos nossos institutos democráticos. Mesmo, note bem, Breno, mesmo da democracia pensada apenas no plano político. Porque sem democracia política não se pode avançar para os seus impactos favoráveis ao desenvolvimento social e econômico. Não sei se fui claro. Para mim, a luta pela democracia, não só agora, mas especialmente agora, é uma luta que nos concerne a todos aqueles que repudiam regimes de exceção, de atentados aos direitos fundamentais das pessoas, dos cidadãos. Em suma, a luta socialista depende da democracia, assim como o nosso organismo depende do oxigênio. E não é por acaso que ela está sofrendo tantas ameaças e tantas reduções no nosso tempo presente.